Jesus salvou Serena do suicídio. Mensagem do dia 8 de dezembro de 2018. Querida família, lamento que você não tenha notícias minhas por dias, porque eu tenho estado intensamente envolvida com uma jovem que fugiu de casa em Trinidade. O nome dela é Rainbow, a garota de 16 anos de Trinidade, sobre a qual conversamos há vários meses, e nós estávamos encorajando-a e aconselhando-a a ficar por lá. Ela tinha muitos pensamentos de suicídio na época, e ela estava em uma situação muito difícil e delicada, fisicamente, precisando estar em algum lugar seguro, e ela estava sob sérias ameaças de seu pai. Houve até uma observação sobre uma ameaça de morte. Não posso repetir essas circunstâncias para vocês neste momento, mas desde que você esteve no canal do YouTube comigo, você se lembra do que se trata, mas neste momento não posso revelar. De qualquer forma, ela era uma visitante frequente e comentamos isso durante muito tempo. E graças a Deus que ao tentar o suicídio, ela falhou. Na verdade, ela tentou várias vezes, mas sobreviveu e encontrou conforto em Jesus. Obrigado por todas as suas orações por ela. E aqui está um pouco mais de seu testemunho e o que está acontecendo em sua vida agora. E eu estou apelando para que todos vocês orem por ela e sua família. Primeiro de tudo, quero que você explique como me conheceu. Bem, eu navegava na internet e quando menos esperei encontrei seu canal. Eu escrevi nos comentários, na seção de comentários, que eu precisava da sua ajuda, porque eu estava sendo abusada. E ainda estou sendo verbalmente, emocionalmente, psicologicamente abusada. E sentindo o desejo de me matar, mas sei que não posso mais fazer isso. Eu preciso que você me dê um exemplo desse abuso. Você pode fazer isso? Sim, posso. Eu tive que editar algumas dessas coisas por causa da natureza pessoal. Isso realmente inclui um serviço de proteção à criança. Não é algo que eu queria colocar na internet. Eu não vou expor a matéria completa do que ela passou, mas eu vou expor apenas uma parte disso. Então vocês podem me entender. No seu ambiente em casa, em seu ambiente de vida, você disse que havia muita luta e você estava constantemente sendo assediada. Você pode explicar o que você quis dizer com isso? Bem, isso envolve meu albinismo, a cor da minha pele. Ah, a cor da sua pele. Tudo bem. Ela é albina. Meu pai, ele é rico, mas, bem, ele diz que não ser, mas na verdade é. Então, basicamente, não são por coisas que eu não poderia ter. E às vezes quando pergunto por que eu não posso ter amigos, ele vem com: quem são esses amigos? Os negros não se importam com você. E esses chamados amigos que você diz, eles não se importam com você. Eles vão deixar você lá e você vai falhar na vida e não vai dar certo. E tem sido assim desde que me recordo. Você quer dizer que não tinha permissão para ter amigos? É só quando estive na 10ª série. Foi só quando cheguei à minha última série, que é a última série para nós. Ele começou a ser mais... Mas eu pensei que seria a coisa certa apresentá-los para ele. Certo. Então ele me disse que eram mais influências, que ele não quer me ver por perto deles, que eu não podia sair com eles e tudo mais. Do tipo, não, eu não quero você com essas pessoas, então eu teria que obedecer e deixar elas irem. Então sair com outras pessoas. Então ele dizia, eu não quero você saindo com essas pessoas. E assim, isso continuava. Sim. Bem, aqui eu gostaria de dizer isso. Acho muito importante que um pai saiba quem são os amigos. No meu caso, com meus 4 filhos, eu era extremamente cuidadosa com quem eles saíam. Eles ainda tinham amigos, mas eu observava e me certificava de que nada pudesse acontecer que não devesse acontecer quando eles eram mais jovens. É claro que, quando ficam mais velhos, você não sabe o que está acontecendo quando não estão em casa. Mas eu observava o comportamento deles com muito cuidado. E se eu começasse a perceber maus comportamentos, então eu saberia que havia um problema com os amigos que eles tinham. Então, eu não culpo por isso. Eu acho que é sabedoria.
Mas afastar todos os amigos, isso foi um pouco duro, a ponto de ela não ter mais ninguém. Isso se torna um problema, porque ela ficou isolada. E esse parece ser o tema principal que a levou ao suicídio o tempo todo. Foi o isolamento e o abuso. E é só porque eu amo meus filhos que eu era bem cuidadosa com quem eles saíam. Então eu posso entender como ele se sentia sobre isso. Quero dizer, não estou dizendo que não tive meu caso de maus amigos. Eu tive. Certo? Então havia uma boa razão para ele dizer, não saia com eles. Certo? Sim. Certo. Não saia com eles. Certo? De jeito nenhum, não. Quero dizer, quando eu estava conversando com eles pelo telefone e dizia à minha mãe que eu estava ao telefone, ela me perguntava com quem estava falando. Mãe, estou falando com meus amigos. E então ela começava a gritar constantemente. Ela começava a gritar e eu ficava tipo, mãe, eu estou conversando com eles. Por que eu mentiria para você sobre isso? E depois disso, como toda vez, ela começava a gritar e tudo mais. Então eles não me ligavam mais de volta. Eles paravam. Eles não queriam mais sair comigo. Eles não queriam mais falar comigo. Eles não queriam mais ouvir minha mãe gritando. Bem, eu tenho que dizer que eu acredito totalmente nisso, porque eu estava no telefone com você, falando com você um dia, e conheci sua irmã. Você me deixou falar com ela por 1 minuto. E então ela entrou no outro quarto e disse à sua mãe que você estava ao telefone com um amigo. E ouvi sua mãe começar a gritar. E então ela disse que estava tirando seu telefone por 1 mês, o que ela fez alguns dias depois, eu acho. Ela levou embora por 1 mês e não pudemos conversar por 1 mês. Então, eu sei que isso é substanciado. Eu experimentei isso. Eu vi isso. Você acha que isso é só porque você é albina? Ela fez isso com sua outra irmã? Não. Então a outra irmã foi autorizada a ter amigos. Ela nunca fez isso antes, mas eu percebi que, apenas recentemente, ela começou a gritar com ela, mas não tanto quanto ela grita comigo. Sim. Quero dizer, não sei se é por causa da cor da minha pele. Eu odeio concordar, porque as mães devem amar seus filhos. Bem, você se sente amada por sua mãe? Às vezes sim, outras vezes não. Sim. Bem, eu entendo. É como se ela tivesse 2 personalidades ou algo assim. 1 minuto ela diz, eu vou bater em você, e no minuto seguinte ela pensa, como você está? Estás bem? E eu fico tipo, o que está acontecendo? Certo. Bem, e ela pode ter um distúrbio mental, que você simplesmente não saiba. Sim, mas não posso dizer isso a ela. Ela vai ficar com raiva de mim. Certo. E sabe, eu quero citar isso como foi com Ezequiel e eu. Ele tinha um problema. Ele havia recebido muitos golpes na parte de trás de sua cabeça. E isso faz com que o cérebro bata na frente do crânio, bem na frente do crânio. E o que isso faz é prejudicar a maneira como você lida com as situações. Eles são mais propensos a surtar e perder a paciência e assim por diante. E quem sabe o que ela passou quando criança? Circunstâncias. Ela foi abusada. Ela foi abusada, sim. Então, você sabe que o ciclo continua. O ciclo do abuso. Precisa parar por aqui. Porque Jesus... Estou tentando quebrar essa maldição geracional, madre. Eu não quero mais isso. Certo. E você sabe, você pode ser tentada. Caso você tenha filhos, gritar com eles. Eu fui tentada, mas o Senhor me segurou muito rápido e me mostrou que esse não era o caminho, que isso não estava funcionando. Tudo o que isso faz é te incomodar e te perturbar. Existe outro caminho, e ele me ensinou, basicamente, como discipliná-los sem fazê-los se sentir mal. E todos nós precisamos de disciplina quando estamos crescendo. Sim, mas nenhum de nós precisa estar abatido. Ou dizer que você nunca será nada. Eu acho que isso foi algo que você ouviu com bastante frequência. Sim. E você me disse que em um certo momento seu pai manteve você fora da escola por 1 ano? E disse à sua mãe para queimar seu uniforme.
O que aconteceu com isso? Essa é uma longa história. Eu realmente não queria mencionar, mas... Você era selvagem e se comportava mal? Eu não vou mentir. Eu tive meus momentos de mau comportamento, mas assim que ele falou comigo da primeira vez, parei. E eu não sei o que aconteceu depois disso. Eu realmente parei e depois disso, ele simplesmente decolou de lá. Ele ficou tipo, eu estou tirando você da escola e você nunca mais vai voltar para lá. Queime seu uniforme. E eu fiquei como, papai, eu parei, eu sinto muito. Não estou dizendo que não fiz nada de errado. Eu tive meus momentos errados. Bem, o que você fez que ele considerou tão errado que ele te tiraria da escola? Por causa do meu isolamento, eu não queria pedir a ele para ir nos lugares. Eu gostaria que ele me deixasse ir a qualquer lugar. É que, ou ele não tinha tempo e dizia, tudo bem, estaremos indo. E então nós nunca íamos. Ou, às vezes, ele ligava e queria saber o motivo de eu querer ir. Então eu decidi, ok, não vou mais pedir isso. Então, por causa do meu isolamento, eu queria explorar. Eu queria ir a lugares. Então, depois da escola, eu decidi ficar com meus amigos e fui ao shopping. E eu sei que eu estava errada. E não contei aos meus pais onde eu estava. Mas acabei perguntando se eu poderia ir ao shopping por 1 hora. E ele disse sim, naquela primeira vez. Mas depois disso, foi uma experiência muito legal. Eu queria fazer isso de novo. E então, uma vez, eu coloquei roupas na minha bolsa. E depois da escola, fui ao shopping. Essa é a razão pela qual ele te tirou da escola? Eu era amiga de alguém na época. Alguém querido ao meu coração. Minha professora acabou nos vendo caminhando juntos uma vez. E ela contou ao meu pai. E então tudo piorou desde então. Certo, compreendo. Eu só quero preencher alguns espaços em brancos aqui. Isso nós soubemos sobre Rainbow. Ela estava vendo um jovem. E o pai dela não aprovou esse jovem. Ele descobriu. Ela estava vendo ele por trás. E foi quando o pai dela a tirou da escola e a trouxe para casa. E seriamente a espancou por tê-lo desobedecido. Depois disso, ele me levou da escola para casa e me bateu muito. Eu me senti horrível. Mas como posso negar meus sentimentos por alguém assim? Só porque meus pais me disseram para não fazer isso? Eu só quero adicionar um pequeno detalhe aqui. Na época em que ela estava no canal, no YouTube, o rapaz de quem ela fala aqui também estava em nosso canal. E devo dizer que nunca conheci uma pessoa tão jovem que dependesse espiritualmente de Jesus e da oração. Ele era uma alma muito madura no Senhor. Ele era meio apaixonado e tinha um pouco de temperamento impetuoso, por assim dizer, resumidamente. Ele era impetuoso e forte. Tinha fortes sentimentos. Que todos nós podemos ter fortes sentimentos quando alguém que amamos está sendo ferido. E além disso, ele não usava drogas. Ele não era um traficante de drogas. Ele não bebia. Ele não se incomodava. Quero dizer, ele trabalhava duro em um emprego de tempo integral. Ele simplesmente a amava. Ele só queria o que era certo e bom para ela. Ele realmente a amava e a honrava. E eu olhei isso como um material de casamento. Mas então, o relacionamento foi quebrado. E eu acho que isso é muito do que ela sofre agora. Que ela realmente se importava com ele. E quando eu queria sair então, toda vez que eu pedia para ir a algum lugar, eles me diziam não. E se eu quisesse ir, eu teria que ir com minha irmã, que acompanharia cada movimento meu, só para estar de volta para contar a eles. Certo. Então, era como se sua mãe, sua irmã e seu pai estivessem em uma situação normal ao assistir tudo o que você fazia. Você me disse que estava trancada em casa. Sua mãe tinha a chave no bolso e você nunca podia sair durante esse tempo. Isso era verdade? Tenham em mente que isso foi por 1 ano inteiro. Sim, isso aconteceu. Eu não gostava de estar dentro de casa o dia todo. Quero dizer, eu estive dentro de casa todo o tempo quando ele me tirou da escola. Então foi muito chato. Eu não tinha telefone e não havia mídias sociais. Não, eu não tinha meu celular. Ele levou embora. E então eu fiquei entediada. Então eu decidi, sabe, de noite. E assim eu conseguia sair e adormecer. Eu estaria lá fora à noite, então.
Eu ficava sentada ali e pensava nos meus pensamentos e rezava. Pensava comigo mesma e me consolava, até que minha mãe me pegou algumas vezes, e ela pensava que eu estava conhecendo pessoas do lado de fora. E então ela começou a me trancar para dentro. Então eu estava confinada na casa 24/7. Uau! Porque eu acho que de alguma forma, depois disso, você não consegue imaginar quando irá conseguir sair de dia, onde só poderia afetar minha pele. Mas eu não falei isso a ela porque acho que ela teria entendido. O tipo de conexão que eu realmente queria com minha mãe era: eu contaria tudo a ela e ela me daria um conselho. Mas quando ela começou a gritar e a reagir dessa maneira, sempre me dizendo que meu pai estava certo, mesmo que ele estivesse errado, e me dizendo que no final do dia, meu pai e eu desobedecemos, eu não entendo isso. Quando seu pai está abusando de você, como isso pode estar certo? Eu queria relacionamentos próximos com eles. Eu só me senti como se estivesse sendo afastada por causa do comportamento deles. Não é culpa deles. Não é culpa deles em tudo. É o inimigo que está empurrando eles. Certo. Obviamente, o inimigo vem batendo em você há muito tempo. E uma das coisas que eu quero dizer é que, quando uma alma é abusada pesadamente em suas vidas inteiras, ele se encontra com Jesus. E Jesus começa a amá-los e curar suas feridas. Eles ficam em uma posição perfeita para aconselhar outras almas que estão passando pela mesma coisa. E eu acredito, realmente, Rainbow, eu acredito que Deus está preparando você para um ministério. E isso será uma cura para os moradores do coração, porque você esteve lá. Você sabe o que é isso. Você sabe o que é sofrer. Você sabe o que é querer tirar sua vida. E você me disse uma vez que ficou tão furiosa com sua mãe e sua irmã que você queria matá-las. E eu posso entender isso. Sim, isso foi ruim. Sim, foi ruim. Eu realmente peguei uma faca. Eu ia saquear minha irmã tanto que ela nunca... E quando eu me acalmei, minha mãe ficou tipo: deixa ela em paz, deixa em paz. E eu disse: não, ela merece isso. E quando eu percebi, se eu estivesse matado, então eles nunca teriam conquistado sua salvação. Então eu nunca os veria no céu. Todas as minhas esperanças em ver Jesus seriam anuladas. É por isso que eu não fiz isso. Sem mencionar o fato de que você iria para a cadeia e talvez para a morte, você mesmo, por fazer isso. Sim, isso é ruim. Eu não teria a oportunidade de dizer isso agora, que eu as perdoo e as amo muito. E eu nunca quis fazer as coisas ruins que fiz. Bem, acho que isso vale para todos nós. Chega um momento nessa edificação maligna que acabamos explodindo. Mas ainda podemos nos controlar quando explodimos. Algumas pessoas não conseguem, mas nós explodimos e, quando explodimos, machucamos as pessoas, mentalmente, emocionalmente, até mesmo fisicamente. E isso é apenas um sintoma de repressão. E você foi tão reprimida em sua vida, negou tantas coisas, tantos prazeres inocentes, que era como se você estivesse encarcerada. É como se a sua casa fosse uma prisão. E depois de um tempo, apenas você clama a Deus. Mas o problema... E você passa por isso pensando: por que minha vida é assim? Eu não aguento mais. Você sabe. E você fica desesperado. E então, ao mesmo tempo, para mim, é como ela nem sabe. Eles nem sabem o que estão fazendo comigo. No começo, talvez, porque me recusei a contar meus sentimentos. Cresci assim. Eu me acostumei a estar para dentro. Que eu não queria ir a lugar nenhum com eles. Mesmo que eles tivessem me convidado para ir. Tipo, eu não quero ir. Estou bem aqui dentro. Tipo, eu não quero estar perto de ninguém agora. Eu só quero ficar sozinha. Porque eu sinto que eu poderia confiar em mim mesma de uma maneira. Mas tudo isso mudou quando dei minha vida ao Senhor Jesus. De que forma isso mudou? Me enchi. Isso me ajudou a ver diferente. Tirar uma foto, tipo. Isso me ajudou a entender que me matar não era a resposta. Isso me ajudou a perdoar e entender que ninguém nasceu malvado. Você não vai ouvir uma criança dizer que ela quer se tornar um ladrão. É sempre: eu quero ser um conforto, eu quero ajudar pessoas. E assim é o que os outros passam na vida, que sabe o que eles se tornam por causa de sua fé.
E foi assim que aprendi a perdoá-los, porque eles também passaram pelas coisas. Mas isso não justifica tratarem alguém assim. Mas Deus perdoa, porque o Senhor me ensinou o perdão. Ele me ensinou a ver o lado bom deles, em vez de apenas olhar para todos os pontos negativos. E isso me ajudou muito na tomada de decisões e se tornar vivendo um passo acima de uma criança. E isso é lindo. E uma das coisas que eu sei que você foi atraída ao canal foi sobre o perdão, pois falamos muito sobre isso. E nós também falamos sobre o sofrimento, como suportar o sofrimento e oferecê-lo a Deus para a salvação de outras pessoas. E eu tenho feito isso. Toda noite vou para a cama e fico de joelhos, implorando por misericórdia por eles, porque o Senhor não aceita coisas como essas. E então decidi que não quero vê-los perecer. Eu quero que eles vejam como é o céu e tudo mais. E então eu caio de joelhos e gosto. Senhor, estou chorando e implorando a Ele. E está pesando, porque parece algo que eu não faria, mas estou implorando para sair disso. Eu fico como, Senhor, por favor, apenas tenha misericórdia deles. Eu sei que eles estão me enganando, mas eu só preciso da sua misericórdia sobre eles. Por favor. Quero dizer, é quando na manhã seguinte eles são legais comigo e logo depois eles voltam ao normal. Mas eu jamais pararei. Eu jamais vou parar de orar por eles. Certo? Bem, e é para isso que somos chamados, sabe? Quando o Senhor estava pendurado na cruz, Ele disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E Ele tinha sido terrivelmente abusado pelos soldados no momento em que chegou até a cruz. Muito menos o que todos os fariseus e escribas estavam dizendo sobre Ele. E uma das coisas que ensinamos é que nos conformamos em Cristo, nossa pessoa. Nós experimentamos as mesmas coisas que o Senhor experimentou e somos formados à sua imagem, mesmo quando vivemos nossas vidas. E quando Ele voltar para a sua noiva, a igreja, Ele reconhecerá aqueles que sofreram e oraram em vez de atacar e serem cruéis, aqueles que sofreram e oraram pelos outros. Ele vai ver a sua imagem neles. E Ele vai reconhecer sua noiva só por isso, porque estávamos dispostos a sofrer por aqueles que estavam abusando. Eu só espero que eles voltem sua vida para o Senhor. Bem, realmente, porque eu realmente gosto deles. Não quero mais nada, exceto que eles lhes conceda permissão para me ajudarem, mas também que recupere a salvação com o Senhor, para que eu possa vê-los na glória no céu e saibam o que eles fizeram. Tudo bem, eu sei que você gostaria de se afastar deles por uma temporada, mas algum dia você gostaria de pelo menos voltar a vê-los e passar tempo com eles novamente. Sim, eu adoraria. E faremos qualquer coisa para encorajá-la a fazer isso e ajudá-la a atingir esse objetivo, quando estiver pronta para isso. Quantas vezes você considerou o suicídio a sério? Eu tentei isso. Não funcionou. Considerei provavelmente mais de 10 vezes. Eu estava me cortando. Eu tentei me cortar, mas isso não funcionou. Você tentou o quê? Me esfaquear. Se esfaquear? Oh, nossa! Sim, mas isso não funcionou. Ok, bem. Só para deixar claro para todos que estamos ouvindo isso. Esta jovem senhora esteve provavelmente por um bom ano e meio. E eu percebi o fato de que ela estava ameaçando se suicidar. E meu coração foi para ela. E nós começamos a conversar. E eu disse a ela que havia esperança. E que esperasse em Jesus, até que Ele a ajudasse. E isso é verdade. E que o Senhor lhe mostraria o que você tinha que fazer, certo? Sim, de fato. E Ele fez. E Ele fez. Ele te salvou. E realmente eu quero aqueles de vocês que estão ouvindo isso. Eu realmente quero que vocês entendam que vocês estão lidando com uma jovem que teve uma profunda experiência de conversão com o Senhor Jesus Cristo. Ela está totalmente apaixonada por Ele, como uma irmã em um convento. Ela o ama muito. E você não entende uma pessoa assim, que está disposta a até morrer pelo Senhor, a menos que você tenha estado assim também. E Ele, é claro,
quer atrair todos ao seu coração. Ele quer que todos saibam o quanto ele os ama. Mas esta jovem senhora respondeu com todo o seu ser ao chamado do Senhor para fazer o que quer que ele a leve a fazer. E eu fiquei fora disso, a ponto de eu ter dito a ela apenas para buscar a Deus e a sua vontade, e que ela teria paz. Isso é verdade. Você me disse isso. Que você teria paz, sim, e que você teria paz quando soubesse o que era certo fazer. Podia ser difícil, mas você teria paz, e que, sob nenhuma circunstância, você deve tirar a sua própria vida, certo? Sim, e depois parei com tudo e fiquei. Depois disso, não vi a necessidade de cometer suicídio, porque encontrei Jesus. Porque eu encontrei Jesus, eu simplesmente amei a Ele. E ficou claro para mim que o suicídio não era a resposta. E assim comecei a construir minha fé e minha confiança nele. E então eu parei com o corte e de tentar me matar. Veja, isso foi um período de meses. E você e eu conversamos e eu disse que o Senhor te entregaria. Haveria situações diferentes que surgiriam em seu ambiente que seriam assustadoras. Sabe, com o seu pai ameaçando levá-la para algum lugar remoto na ilha, para mover a família. E eu lhe disse, se é a vontade de Deus, isso vai acontecer. Se não é a vontade de Deus, Ele o impedirá. E o Senhor não permitiu que ele fizesse isso. Isso não aconteceu, certo? E você estava tão assustada com isso. Eu estava. Eu te disse a cada vez, sabe? Espere no Senhor, espere no Senhor, espere no Senhor. E por causa disso, você está em um lugar seguro agora. E você é capaz de ter sua mente de volta e entender o que sua vida é, até certo ponto. E você passou de uma garotinha para uma mulher em um curto período de tempo. Alguém que foi perseguida e abusada, para alguém que reconheceu que Deus vive nela. Cristo vive nela e que você tem uma vida. E Deus está chamando você para uma vida. E para compartilhar com quem está ouvindo, quero dizer que ela é ungida. Ela é muito ungida como pessoa de oração, uma pessoa de intercessão. Ela tem grande sabedoria e grande autocontrole. A maioria das pessoas sairia e faria o que quer que fosse. Mas ela suprimiu todos esses sentimentos a fim de esperar em Deus, para ver que portas Ele abriu para ela e que portas Ele fechou. E por causa disso, ela está em um espaço seguro agora. Realmente, o que precisa acontecer, acredito, é que a família dela precisa ser libertada. Libertada completamente. Essa situação com seus pais é muito assustadora e essa é a razão pela qual essa moça quer estar na América. Ela não quer mais lidar com essas ameaças. E assim, estamos fazendo um apelo. Estou fazendo um apelo porque vou compartilhar isso no Vimeo. Estou fazendo um apelo para que vocês orem por ela, para orarem por libertação, para que ela possa ser liberta e seguir sua vida, seguir o que Deus a chamou para fazer. E eu disse a ela que iria colocá-la para trabalhar aqui no Novo México, onde moramos. Vou dar-lhe um emprego e ela será uma mulher ocupada, um lugar para ficar e tudo mais. Agora, ela só precisa estar em um ambiente calmo e pacífico e se recuperar da escravidão que tem estado até agora. Isso a levou até aqui, mas ela cresceu. Ela é uma mulher agora e ela precisa ter o controle de sua vida para poder tomar as decisões certas sobre o Senhor. E ela veio até mim e me perguntou, o que você acha disso? E o que você acha daquilo? E às vezes eu simplesmente não tenho uma resposta. Então digo a ela que temos apenas que esperar em Deus e ver o que Ele faz. Isso está correto? Isso é verdade. É meio difícil, especialmente quando você tem um distúrbio mental bipolar. Estão acostumados a um caminho e o Senhor simplesmente te tira da sua zona de conforto e Ele coloca você em outro. Quando você realmente olha para isso, é a melhor coisa. É como uma bênção. Certo. E o Senhor fez um caminho. O Senhor fez um caminho onde não havia caminho. Parte disso é um apelo aos pais, especialmente à mãe, porque ela tem a custódia total,
mesmo que o pai tente usurpar essa autoridade e tome a decisão pela família. Ele não tem custódia e ela só quer ser libertada. E basicamente, em Trinidade, eu sei que há uma regra sobre isso. E envolve uma pessoa com pelo menos 16 anos de idade ou mais. E se é capaz de cuidar de si. Capaz de fornecer um lugar para viver para si e para o que você tem. Nesse momento, tem um trabalho para ela onde estamos no Novo México. E eu definitivamente a tornaria substancialmente autossuficiente. E tudo isso está nas mãos do Senhor, em como Ele quer realizar isso. Mas eu estou apenas pedindo para todos vocês orarem por ela e por sua família, que está de luto. Mas ore especialmente para que haja uma solução que seja saudável a toda essa volta. Deus te abençoe. Muito obrigada por suas orações.